Muito bem, fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Vamos para o nosso Papo de Position desta semana. Hoje é dia 1 de agosto de 2021, então o primeiro vídeo do mês de agosto, né? Vamos entender o que de fato aconteceu no mês de julho. Como todo começo de mês, eu trago para vocês aqui como se comportou aí as minhas carteiras durante o mês passado, né? Também os principais destaques, o que está chamando a minha atenção para a próxima semana. Tudo isso enquadrado nos modelos que eu opero, nos modelos que eu me exponho ao risco no mercado de renda variável, né? Os modelos inspirados, os modelos baseados nos modelos seguidores de tendência. Também este mês eu vou atualizar a planilha, né? Na verdade, o relatório de força relativa, né? Com as ações mais fortes aí para o mês de agosto, né? Vamos então começar, eu quero, como começo de mês, trazendo aqui para vocês o que de fato aconteceu aí nas carteiras que eu tenho, né? Então aqui está o acompanhamento que eu faço lá desde 2019, né? E temos aí então o que de relevante aconteceu nesse mês. Bom, pessoal, basicamente então, contexto geral do mês, né? Tivemos uma queda expressiva, né, no Ibovespa, caindo aí 3,94%. O Ibovespa, o principal benchmark do mercado, então, ou seja, a premissa básica desse observar o Ibovespa é principalmente para ver se uma carteira consegue retornos acima desse índice, né? Porque se não consegue, se você não consegue isso de fato ao longo do tempo, é muito mais fácil, muito mais tranquilo alocar o seu capital em um ETF, como por exemplo o BOVA11, e tem outros por aí, e simplesmente fazer outra coisa, né? Não vale a pena ficar ali o dia inteiro ou pelo menos toda semana observando o mercado, tendo esse desgaste. Não. Para isso, você tem que sim apresentar retornos acima do mercado constantemente, né? Não significa que todo mês você vai superar o mercado, mas em uma média de tempo expressiva, você vai conseguir retornos acima do mercado. Bom, então, dito isso, o que aconteceu, né? Neste mês nós tivemos uma queda de 3,94 dentro do Ibovespa, né? E aí, eu tenho aqui duas carteiras, como vocês sabem, né? A primeira carteira, que é uma carteira que busca aí oscilações, movimentações de longo prazo, né? Entende-se isso, movimentações principalmente acima de 6 meses, um ano, né? Teve uma queda de 2,68%, contribuindo para uma queda de 1,71% no âmbito global. E a outra carteira que busca trades mais curtos, né? Curtos para um position, a gente fala às vezes de meses, né? Mas, enfim, trades mais curtos, né? Fechou positiva, né? Com 2,59, com a contribuição de 0,94. Ou seja, mês fechado no vermelho, né? Uma queda muito menor que o Ibovespa, uma queda de apenas 0,77, mas uma queda neste mês. E aí vamos então voltar lá, né, para aqui o gráfico do Ibovespa e entender o que aconteceu, o que de fato levou a este mês no vermelho, né, pessoal? Primeiro nós devemos falar o quê? Quem acompanha aqui há algum tempo sabe o quanto que eu falei para vocês deste sinal, tá até aqui com a seta vermelha, né? A bendita seta vermelha aqui em cima do candle do mês passado, né? Na verdade, o mês de maio, né? Essa queda sinalizava um possível topo no mercado, né? Eu falei isso aqui já lá no fim do mês de maio, né? Com um mês antes, né? Não significa que previ nada, significa simplesmente que o mercado estava mostrando esse sinal, era uma possibilidade, né? E de fato isso que aconteceu. A gente atualizou falando no acionamento desse candle e a expectativa dali em diante era assim do mês mais baixista e de fato isso que aconteceu, né? Olhem a queda que o mercado faz este mês. Olhando para o gráfico semanal, pessoal, nós temos ainda o mercado ainda testando, né? Testando essa zona toda que nós vimos aqui após o rompimento do topo histórico, né? O mercado rompeu, passou para baixo, passou para cima, né? Fez uma nova máxima e agora volta para baixo da máxima atingida em janeiro, mas nós devemos compreender que o mercado ainda está acima da máxima atingida em agosto de 2020, né? Principalmente essa foi uma marca importante aí para o mercado, né? E agora nós temos o mercado aqui ainda enrolado dentro dessa região. Chama a atenção, principalmente, o mercado perdendo aí, né, a média de
20 períodos do gráfico semanal, olhem aqui, e fechando com esse candle, né? Fechando com esse candle bem baixista na semana, né? Olhem, né? O candle que mostra decisão, né? Um candle que fecha na mínima, né? O corpo todo vermelho, né? Fechando na mínima. Isso mostra decisão dos players em apostar na baixa, né? Eu ainda acredito, como eu disse semana passada, que o mercado tende a inflexionar nessa região aqui, principalmente se o mercado vir a buscar a região dos 119, 118 mil pontos, que foi a máxima marcada lá em agosto de janeiro, na verdade, de 2020, né? É uma região... janeiro de 2020, isso mesmo. É uma região importante, né? Vamos acompanhar isso. Eu não acredito que o mercado derreta, né? Caia de uma forma mais expressiva, sem parar um pouco aqui dentro dessa região. Mas sim, o mercado começa a trazer áreas mais baixistas, principalmente aí no curto prazo, né? O curto prazo no gráfico semanal, nós podemos olhar a movimentação aí de pelo menos um mês, né? O mercado começa aí a sinalizar uma tendência de baixa mais sólida nesse momento. Observando também o gráfico do Small 11, nós vemos a mesma coisa, né? Até mais baixista, eu diria, né? O gráfico do Small 11, porque o mercado perde o quê, pessoal? Perde a máxima marcada em janeiro de 2020, né? Então o mercado aqui sim fechando abaixo do seu topo anterior histórico, né? Então isso é um sinal bem relevante dentro do Small 11. Eu havia dito para vocês na semana passada que o mercado estava bem seletivo, né? Quem se lembra disso? Então até citei lá para vocês falando que o stock picking, né? A seleção de ações deveria ser feita com muito cuidado, porque boa parte dos ativos já sinalizava baixa, boa parte dos ativos já estava em tendência de baixa. Então, a seleção deve ser feita de uma forma muito criteriosa. E o que nós vimos essa semana foi sim o mercado pesando em diversos ativos aí, como nós vamos ver mais adiante, tá? Então, resumindo, Ibovespa desenhando uma tendência mais longa de baixa, mas eu ainda fico a observar aqui a região dos 119, 118 mil pontos. Small 11 sim, pesando mais, né? Fechando abaixo do topo anterior histórico. Isso é um sinal bem negativo para este índice, né? Antes de olhar o mercado americano, eu queria trazer aqui para vocês algumas coisas interessantes, principalmente aí dos juros, né, pessoal? Os juros têm sido aí o grande gatilho que nós temos observado aqui no mercado brasileiro. Tem até aqui eu vou até mostrar para vocês. Eu já falei em outro vídeo sobre esse site, eu gosto bastante de observar, eles colocam algumas informações bem resumidas e interessantes. E o que chama a atenção ainda aqui no nosso mercado é a inflação, né, pessoal? A inflação está mais resiliente do que muitos apostavam, né? Impressionante observar aqui, principalmente, o gráfico do IGPM, né? Olhem o gráfico do IGPM lá bater nos 36% de alta, né? Acima do topo que nós observamos em fevereiro de 2003, né, pessoal? Fevereiro de 2003 foi a última vez que o mercado teve essa puxada. E notem lá, neste período, como isso acabou empurrando também o IPCA, né, para cima, né? Mas não tanto, né? E aqui nós vemos o quê? Nós começamos a ver aí o IPCA também empinar, né? Ele começar a acompanhar aí essa alta que teve aí do IGPM, muito acima de qualquer expectativa e ainda não dissolve, né? O mercado está mais preso, né, nesse patamar aí de inflação do que as apostas, né, que as pessoas tinham, né? Então o mercado aí com a inflação muito persistente, né? Muito persistente aí, principalmente observando o IGPM. O grande problema disso, e é o grande gatilho que muitos têm observado, não só aqui no Brasil, mas como no mundo, é isso aqui, né, pessoal? O que acaba acontecendo? Inflação na máxima, puxada para cima, o governo tem que atuar, tem que subir juros, o mercado começa a precificar cada vez mais para cima os juros futuros, né? E o que acaba sendo impactante aí para as bolsas, né? Então a grande preocupação do mundo hoje é se essa inflação será globalizada, se essa inflação será persistente não só no Brasil, mas no mundo, né? E se o governo, principalmente o governo norte-americano, aqui está o gráfico de 10 anos dos títulos lá públicos, né, títulos do governo norte-americano, se o governo terá que apertar, fazer esse aperto de juros como nós vemos aqui no Brasil, né? Na verdade, este título aqui é o mercado que precifica, né? E nós vemos cada vez mais, cada semana que passa, o mercado aí precificando cada vez mais para cima a alta dos juros aqui no Brasil, né? Nós estamos quase no patamar lá dos 8,20, que é o topo que nós
esperamos lá simetricamente, né? Olhem esta porrada que nós temos aqui, né? Desde o fundo marcado lá em julho de 2020 até aqui, pessoal, uma alta de 117%, né? Uma baita porrada aí nos juros futuros. Nesta semana nós vimos aí o que mais impactou, eu acho, na verdade, aí na Bolsa foi a alta dos juros futuros de 2030, né? E nós tivemos aí toda a curva se movimentando, né? Então nós tivemos nessa semana uma alta de 3,19, o mercado ameaça romper aqui essa zona dos 9,44, o que abrir espaço para o mercado buscar lá os 9,93, né? Que é a máxima de março de 2020. Vencendo essa região, pessoal, segurem nas cadeiras, né? Topo de mercado só lá nos 13,05, máxima que foi de setembro de 2018, né? Temos aí sim, basicamente, tanto nos gráficos diário, semanal, até mesmo no mensal, né? O mercado mudando a tendência que foi há bastante tempo, né? Olhem aqui no gráfico mensal, pessoal, nós tivemos esta tendência de baixa dos juros iniciada em 2015 e permanecendo até 2020, ou seja, aqui nós temos um âmbito de tempo de 5 anos e agora o mercado mudando a sua tendência, né? Simetricamente, aqui nos juros mais curtos, topo a buscar lá nos 11,78, né? Então, vale a pena observar isto sim para o curto e médio prazo. Fato é que no mercado americano, pelo menos a princípio, nada acontece, né? Ou segue aquela dita exuberância irracional, né? Que o mercado norte-americano está nesse momento, né? Nós temos aí índice Nasdaq fechando com alta de 5% essa semana, S&P quem de dúvida de 0,37, máxima histórica também, e o Dow Jones mais contido, né? Curioso, pessoal, observar que para quem se prende muito a notícias, a previsões, né? O mercado depois do crash, muita gente já falava que era topo aqui, principalmente no Nasdaq aqui, ó, lá nos 122 mil pontos. Né? O pessoal aqui, não, aqui é topo, aqui é topo, aqui é topo, o mercado vai corrigir. E quando veio essa primeira queda essa perna de queda, né? Muita gente aqui desesperada, né? O topo do mercado norte-americano. De lá para cá, uma alta aí de 56%, né? O que é curioso, né? Se nós pegarmos aquela célebre frase aí do Peter Lynch, né? Que falava lá que muito mais dinheiro foi perdido tentando prever as crises do que realmente nas crises, né? Então, muita gente que atuou aí vendido nesse tempo, ou até mesmo ficando fora do mercado, o grande preço que foi pago nisso, né, nesse ano. Enfim, o mercado norte-americano, por mais esticado que possa estar, por mais irracional que possa estar para alguns, né, segue a sua forte tendência de alta, né? Sem sinais aí de correção, pelo menos estes os sinais que o mercado vai dando. A princípio, o único ponto que chama atenção, venho falando bastante para vocês aqui, é essa divergência, né? Notem que o Dow Jones ainda não conseguiu romper esta máxima que foi marcada aqui, ó, lá em maio, né? O mercado ainda está meio que lateralizado aqui, enquanto os outros dois índices vão evoluindo no mercado, tá? Falando de dólar, vale a pena falar aí do dólar também, dólar fechando o mês com uma alta de 4,88%, após a queda no mês de maio de 4,75%, praticamente, olhando graficamente isso aqui, pessoal, é o mercado aqui praticamente invalidando esse candle que foi marcado em maio, né? Isso é um sinal de alta, tá? Sinal de comprador aqui no dólar, principalmente se nós entendermos que o mercado testa pela terceira vez essa região dos R$5, né? E eu ficaria de olho aqui principalmente na região dos 5,30. 5,30, se o mercado passar dessa região, estaria acionando o candle desse mês. E aí, pessoal, máxima a ser buscada seria lá a zona dos R$6, tá? A princípio, este é o sinal do gráfico mensal, né? O que invalidaria esse cenário seria o mercado perder a mínima aqui dos 4,94, né? Olhando o gráfico mensal, nós temos o mercado aqui ainda enrolado, né? Dá a entender até uma possível ameaça de montar um pivô de alta no gráfico semanal. Vamos ver se isso se configura de fato, tá? Mas, a princípio, como eu falei já há muitas semanas e até meses para vocês, dólar enrolado dentro de toda essa lateralização, a princípio eu não vejo muito mais de relevante a ser feito aqui no dólar nesse momento, tá?
DXY também, né, vai montando o que parece ser um topo duplo aqui, né? O mercado sentiu esta máxima lá em março, sente agora novamente. Vamos ver, né? O mercado aqui também sente dificuldades aqui de fazer uma alta mais relevante aqui no DXY. De relevante aqui, pessoal, dentro dos ETFs de outros países, o nosso EWZ, a princípio essa semana volta aqui para a linha de referência deste suposto canal que eu fiz aqui há bastante tempo. Vamos ver se o mercado respeita essa região. Também tem a média de 20 períodos passando aqui. A princípio, seria esperado essa semana algo assim, né? Pelo menos o mercado dando aí... pelo menos o mercado dando aí um respiro, né? O candlezinho vermelho aqui, mas seria o contexto de uma possível alta esta semana. Dentro do mercado em uma zona de suporte pela média, linha de referência do canal, vamos ver o que acontece, né? Chamou minha atenção essa semana, dentro do escopo aí mais macro, pessoal, o que? A China, né? A China nós falamos semana passada, e essa semana o mercado lá derreteu, né, pessoal? Derreteu. Para vocês terem uma ideia, esta semana, olhem a queda que teve, né? O mercado abriu. Que dia foi segunda-feira? Deixa eu observar aqui. Segunda foi dia 26, né? Então, dia 26, o mercado abriu com uma queda de 3,47%. 26 está aqui, desculpa. De 5,63%, né? Já ressonando uma queda que havia sido dada na sexta-feira, né? O mercado caiu 5,63% na sexta, e aí fechou também, aí chegou da segunda-feira até a terça, cair mais 6,74% e deu um repique aqui nos próximos dias, né? Então, o mercado deu uma derretida legal lá na China. Olhando graficamente, esta zona que o mercado buscou aqui foi a máxima, né, do topo marcado aqui em janeiro de 2020. O mercado parece ter respeitado esta região, né? Vamos ver como o mercado se comporta, né? Bastante ruído lá na China, o governo intervindo bastante nas empresas. Um cenário curioso que vale a pena falar para vocês é que, normalmente, quando nós temos crises globais, né, o efeito que vai se espalhando, né? Então, nós tivemos há pouco tempo atrás, lá na Turquia, né? Aqui, ó, na Turquia nós tivemos aí um mercado também, né? Num sell-off bem grande, né? Depois nós tivemos aí no Peru também o mercado aí, olhem, a queda que vem acontecendo lá no Peru. Agora nós temos a China, né? Então vários países emergentes demonstrando aí fraqueza, né? Principalmente no mercado de ações. Isso é um sinal relevante para nós observarmos aqui no Brasil, tá? Bom, acho que macro é isso que vale a pena falar. Bitcoin também teve uma movimentação alta. Cadê o maledito do gráfico do Bitcoin? Não está aqui? Tá. Não? Ué, sumiu daqui. Deixa eu colocar aqui para nós observarmos. Acho que BTC contra o USD. E Bitcoin versus US dólar. Tá aqui, ó. Ué, não foi por quê? Agora, TradingView resolveu travar. BTC USD. Mais fácil colocar aqui porque não está indo. Aí, pessoal, aqui nós tivemos esta semana o mercado ameaçando, né, passar essa região lá dos 41 mil dólares, né? Região importante porque simetricamente nós temos esta máxima marcada aqui em janeiro de 2020. Isso seria um outro gatilho de possível nova perna de impulso para o Bitcoin, né? E a princípio o mercado chegou só a violar aquela região, não superando. Um gatilho interessante seria observar o mercado romper a máxima do candle desta semana, né? Essa máxima está nos 42.827 dólares, né? Vamos ver como o Bitcoin se comporta na próxima semana. Bom, terminada então esta visão mais ampla, como sempre eu vou, agora começo de mês eu vou sobrevoar aqui os ativos da carteira, abrir aqui o que eu tenho, né, em carteira para vocês e mostrar aí o que evoluiu, o que não evoluiu, como eu estou enxergando os ativos, né, especificamente, né. Bom, principal alta da carteira, acho que no mês, pessoal, foi aí a Melius, né? Melius
alta de 37% no mês, né? Que paulada que Melius deu, né? Nós falamos bastante de Melius aqui, né? Dentro dessa congestão, depois o mercado rompeu, nós falamos mais e agora o mercado vai fazer novas máximas, né? Segue em tendência de alta, me chama a atenção em Melius este candle vermelho deixado aqui esta semana. Vale a pena observar as próximas semanas o possível rompimento aí dos R$ 77 em Melius, né? O mercado aí precificando cada vez mais alto, né, o preço de Melius. Outro ativo que também foi um grande destaque nesse mês foi a Cristal Pigmentos, né, CRPG, alta de 18% no mês, né? Temos 2 semanas de correção, lembrando que é um ativo pouco líquido, né? Então aqui vale a pena observar aí as posições dentro desse ativo, apesar que o volume vem aumentando, né? Mas para quem opera com capitais maiores, aí tem que sim observar a exposição dentro desse ativo. Magazine Luiza, né, assim como todo varejo, precificando uma queda forte nesta semana que passou, queda de 8% na semana, né, que porrada. Teve aquela compra lá do Kabum, né, então o mercado aqui rompendo essa região, um sinal gráfico bonito, e agora foi todo mundo que apostou nesse sinal, foi estopado, né. Não só a Magazine Luiza, né, mas nós podemos ver, por exemplo, aqui a Amazon, né, que caiu forte também lá nos States, né? Olha aí, pessoal, também validando, né, rompimento falso, né, clássico rompimento falso aqui em Amazon, queda de 9% essa semana, né? Então, o mar não está para peixes no varejo, né? Então, foi aí uma ação que contribuiu para a baixa da carteira. Até o fim dessa semana, praticamente, era uma ação que estava aí em alta, né? Porém, como o juiz só apita no final do jogo e o que vale ao fim do jogo, mês fechado em baixa em Magazine Luiza. Kepler continua lateralizada, eu continuo achando bem interessante Kepler. Olha o gráfico mensal, pessoal, nós temos um inside bar no gráfico mensal de Kepler, né? A última vez que isso aconteceu foi lá em março de 2020, nós vimos aí 3 meses de alta em Kepler, vale a pena observar. SLC corrigindo, né, como era esperado, o mercado rompeu aqui. Eu lembro que eu falei de SLC3 já há alguns meses, né, que era esperado uma correção do ativo. Shu deixou um sinal interessante essa semana que passou, né? Possível marcação desse fundo aqui. Vamos ver como o ativo evolui. Também é outro ativo que eu sigo bem positivo, acreditando nele. Assim como Eternit, né? Eternit teve praticamente um sell-off depois de bater lá os R$ 34. Foi um ativo que corrigiu até o momento cerca de 28%, chegou a ser mais, 36%. Começa a ameaçar passar para cima da média de 20 períodos novamente. Vale a pena observar também Eternit, né? A princípio, para quem gosta de marcação de topos e fundos, nós temos aqui em Eternit a marcação de um fundo, né? Um fundo que respeita aqui este fundo que foi o de agosto de 2021, né? 2021 não, 2000, aqui foi em maio de 2021, né? Então, isso é interessante, né? Tá interessante o gráfico aqui de Eternit. Eu observaria, principalmente, o mercado ultrapassar aí os R$ 25. PTBL também foi outro que desmanchou essa semana, né? Eu lembro que eu falei bastante de PTBL para vocês aqui, né? Principalmente nesse rompimento que o mercado havia feito aqui. Eu falei, olha, pessoal, PTBL eu não vejo como uma grande assimetria nesse momento. Para quem está dentro, conduza, mas para montagem de posição nesse momento eu não vejo com bons olhos, né? E batata, né? O mercado chegou a fazer uma alta impressionante de 21% em uma semana e já devolveu tudo, né? Mostrando aí uma certa fragilidade de preços dentro dessa região. Os Minas, bem bacana, acima da média de 20, marcação de um fundo aqui nos R$17. Cara, cenário base que eu trabalho de Uzi Minas, e vocês sabem bastante aqui que eu já falei disso, é os R$28. Uzi Minas. Um ativo que vem me impressionando bastante nos últimos tempos, a própria Tesla, né? Tesla vem seguindo a média de 50 períodos. Se nós pegarmos aqui no gráfico lá dos Estados Unidos, até tá mais bonito, né? Nós podemos pegar aqui o mercado já vem rompendo essa região aqui, marcada nos $699, mercado ameaçando romper essa região. A princípio, Tesla dá toda a pinta, pessoal, de voltar à tendência de alta, né? Tivemos, após essa brutal tendência
que saiu lá dos $50 para bater os $855. Depois disso, o ativo ficou lateralizado, né? Corrigindo aí praticamente cerca de quase um ano, né? E agora dá a toda a pinta de uma possível nova perna de impulso. Vamos acompanhar também aí a Tesla. Aqui, Banco Inter, nós temos o mercado também no rompimento clássico, rompimento falso, né? Rompeu e agora estopa todo mundo que apostou nesse rompimento. O Unipar segue lateralizada, nada no momento. Também aqui a própria Forjas Taurus, né? O Taurus Armas, rompimento falso, o mercado ameaçou romper, o mercado aí depois corrigiu, voltou aqui na média de 20 períodos, meio de ladão, né? Aqui é um trade que eu montei e não evolui, que é a própria Irani, né? Irani aqui lateralizada desde o momento da compra. Positivo, pessoal. Positivo, um cenário clássico aqui, bem parecido com o que eu estou vendo em Eternity. O mercado marcou um fundo. Nós tivemos essa semana até uma alta bem expressiva em positivo, né? Devolvendo quase tudo aí no final da semana. Mas chama atenção sim, tá? Chama atenção aí e dá positivo para as próximas semanas. E por último, a Viver, né? A Viver que, depois de bater os seus R$10, devolveu praticamente quase tudo. Vamos aguardar, né? O mercado tenta aqui marcar um fundo aqui na região dos R$3,30, bem volátil esse ativo, né? Vamos ver o que acontece, né? Aqui fiquei com uma posição bem pequenininha em Viver, depois de toda essa alta, né? E para a próxima semana, o que vale a pena? Dos ativos aí da carteira de curto prazo. Inepar, né? Quem diria Inepar é o ativo mais, o que eu tenho mais valor hoje na carteira de curto prazo, né? Inepar, pessoal, teve aí do desdobramento, né, de 20, de 1 para 20, né? Aí nós temos aí a ação cotada a 3,89 agora, e o mercado aí batendo o topo também novamente em Inepar, né? Impressionante a alta desse ativo. Intelbras eu fui estopado, então sai daqui. A Show 3 também estopado. Sigo ainda com Hering, né? Hering eu ainda vejo com bons olhos, é a própria Hering aqui. Vale a pena observar aqui o rompimento desses dois candles. Vamos, né? Vamos, grande destaque do mês também, né? Puxando a carteira aí de curto prazo. Vamos com alta de 29% no mês, né? Belo trade aqui em Vamos. JB Duarte também é uma posição bem parecida com o Inepar, né? Daqui um case bem complicado. Vamos acompanhar, né, a própria JB Duarte, mas também é outro aí que vai corrigindo de uma forma mais relevante, mas também depois daquela porrada que o mercado deu aí de mais de 200%, né? É outro ativo que eu tenho uma posição bem reduzida após essa alta, acabei me desfazendo de boa parte do ativo, né? Tecnos, né, era um ativo que eu estava apostando aí numa possível movimentação mais forte. O mercado aí também vai batendo no ativo nessas semanas, né? Tecnos vem chamando atenção, vem sendo aí destaque, entrando na carteira de vários gestores, né? Teve fato relevante na empresa e tal, mas é um case que depende bastante do consumo, né? Depende também do dólar, né? Então um case mais complicado, né? A empresa passa aí por um momento bem difícil, um turnaround, né? Vamos ver, né? Tecnos, mas a princípio ainda sigo com a posição nela. Semana passada eu montei posição, como eu já vinha falando bastante aqui no canal, bastante mesmo, Ambipar, né? Ambipar é um case também exótico, né? Uma empresa que após o IPO vem fazendo várias aquisições, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, né? Um case difícil de fazer valuation, de projetar, mas o mercado aí vem precificando de uma forma bem positiva, né? Essa semana uma alta de 18%, né? Bela porrada aí em Ambipar. E a última posição que também montei essa semana foi a GGPS3, né? Esse é um case que eu não tive tempo de estudar, basicamente montei aqui pelo sinal gráfico. Vamos ver aí o que acontece, né? Mas a princípio é uma posição que não evoluiu, né? Tivemos Ambipar uma posição boa e aí a GGPS uma posição que não evoluiu, até ameaçando ir para o stop, né? Faz parte dos destaques que eu queria deixar aqui para vocês para a próxima semana. Pouca coisa, tá, pessoal? Bem pouca coisa mesmo, tá? Não temos nada de muito relevante, né? A maior parte dos ativos derretendo essa semana, né? O IS, que estava bem enquadrada, bonita, já foi pro saco, né? Olha aqui também, aqui aí FCM, né? Infracom, outro ativo que estava também no nosso radar,
queda de 14% essa semana. Evoluindo aí a SUSB, né, uma aposta na venda em SUSB. VEG essa semana também aí foi um ativo que deu uma porrada, né, assustando quem está short no ativo. Lelis Blanc, né, falei bastante dela semana passada, né, aqui o sinal dado no volume, mas não no preço, né. E eu deixei esses dois ativos aqui que vão aí chamando certa atenção, né, a própria Movida, rompendo aí o seu topo histórico, né, um sinal de destaque Movida, e a própria Sinqia, né, também agora rompendo o topo histórico. Nenhum dos dois ativos está enquadrado nesse momento, mas chama atenção essa movimentação. Então vale a pena colocar aí na caderninho, na prancheta e observar aí para as próximas semanas, né, pessoal? Simpar, né? Simpar é um ativo que eu estou tentando montar posição já tem um tempo, não fiz aqui, né, nesses candles únicos, né, vermelhos, e maldita decisão de não fazer essa posição. É um ativo que vai evoluindo muito bem, obrigado, né? Que gráfico bonito aí da Simpar, né? Porém, nós temos aí posição na Vamos, que é uma das subsidiárias aí da própria Simpar, né? Bom, acho que é isso, né, pessoal? Então, ficamos por aqui, vídeo mais denso, bastante comentário sobre os ativos, espero que vocês tenham gostado. Então, não se esqueçam de deixar o like, seguir o canal, compartilhe aí com os coleguinhas, grupos de WhatsApp, enfim, aquela coisa toda, né? E nos vemos aí no próximo vídeo, né? Esse mês eu quero trazer aí, voltar com os resumos de livro, né? Acho que esse mês vai ser um mês mais tranquilo para a produção aí de conteúdo para vocês. Então, até mais, um forte abraço.